Saudações vidreiras, é o seguinte, ó, eu tenho acompanhado os grupos de WhatsApp e existe uma reclamação constante que é a desregulagem de portas pivotantes. Então, eu aproveitei a visita que eu fiz à MTX e pedi para o Alex, meu parceiro, me ceder um kit 01 para que eu possa te mostrar alguns detalhes que podem causar esse escorregamento. Vamos lá! As ferragens que eu estou usando são ferragens de alumínio produzidas pela MTX. E o primeiro ponto a ser abordado é a engenharia envolvida, ou o que alguns chamam de design estrutural. O primeiro detalhe que nos chama a atenção é a espessura dessa ferragem. Ela tem 7 milímetros. Outro fator importante são os vincos e reforços, para dar mais resistência às solicitações dos esforços mecânicos que as dobradiças estarão sujeitas na instalação e principalmente no uso diário da porta. Um detalhe que chama a atenção e também faz parte do que nós chamamos de engenharia é esse preenchimento plano e esse ressalto no perímetro da ferragem. Este preenchimento ele tem a função de receber a cortiça adesiva e esse ressalto, além de guiá-la, tem a função de escondê-la depois de instalada. A MTX tem um diferencial, usa cortiça como interlayer com área de pega bem generosa em todas as ferragens que têm a função estrutural, como é o caso das dobradiças. Bom, ainda falando em escorregamento e engenharia, vou te mostrar um detalhe que é o seguinte. Geralmente as dobradiças inferiores, a 1103, ela tem um miolo que fica ali internamente das chapas. Geralmente esse miolo ele vem reto e vem gordinho e muitas vezes até com um pouquinho de defeito. O que acontece é que às vezes a gente aperta os parafusos até o último, as chapas encostam no miolo, mas não pressionam o vidro, principalmente quando a porta é de 8 milímetros, em caso de portas pequenas. Agora olha esse detalhe da MTX. Repare que o miolo da MTX ele tem um ângulo. E é muito fácil entender que quanto mais você aperta os parafusos, mais as chapas na parte superior, onde fica o vidro, elas comprimem e aderem ao vidro.
Bom, uma outra questão é conhecer as limitações das ferragens. Por exemplo, as dobradiças do tipo 1103A e 1101A, elas são ideais para portas grandes com largura de até 1 metro e altura de até 2,20 metros e o peso máximo de 55 quilos. Ou então, você pode utilizar uma porta com máximo de largura 900 milímetros ou 90 centímetros e altura de até 2.600 ou 2,60 metros e o peso máximo de 59 quilos. Agora é o seguinte, uma pergunta que foi muito realizada é: Gabriel, o material das ferragens é importante? Bom, nós hoje temos ferragens de latão, Zamac, alumínio, aço inox e polímero. Óbvio que existem materiais que têm resistência mecânica maior do que outros materiais. Mas o que eu aprendi é que o material é importante sim, mas mais importante que o material é o processo de produção. Então de nada adianta você ter um material muito resistente mecanicamente se a empresa não sabe manipular esse material e se acontece algum tipo de contaminação, por exemplo. Já que nós estamos falando de ferragens de alumínio, existem duas formas mais comerciais de se produzir ferragens de alumínio no Brasil. A primeira forma, e a mais antiga que nós conhecemos, é a coquilhada. O que é a coquilhada? O alumínio é derretido, depois ele é pego como se fosse uma concha e é derramado dentro de uma forma. Só que o que acontece? Geralmente esse processo ele gera algumas bolhas, armazenam gases e esses gases com o tempo soltam e danificam o cromo de dentro para fora. A outra forma é a forma que a MTX utiliza, que é o alumínio injetado. O processo de produção da MTX inicia com o material, que é o alumínio virgem em lingotes, que é derretido e injetado por uma máquina com várias toneladas de pressão, empurrando o alumínio para dentro do molde, comprimindo ao máximo o material, não gerando bolhas e agregando resistência mecânica à peça. Então espero que eu tenha esclarecido algumas questões de escorregamento e desregulagem de portas. E o assunto ferragens de alumínio, ele é muito extenso. Então eu comecei a estudar e a escrever sobre isso e começou a ficar muito grande. Então pode esperar que nos próximos nós teremos vários outros vídeos explicando sobre algumas questões das ferragens, não só de alumínio, mas de outros materiais também. Legal? Tamo junto então? Então ó, não esquece de dar um joinha aí, curtir nossa página e é nóis, valeu!